que a gente possa se concentrar e receber do alto tudo o que Deus nos fornece gratuitamente. No momento em que o óvulo é fecundado, até a nossa descida à sepultura, nós recebemos sim esse fluido cósmico universal doado por Deus a cada instante da nossa existência. E isso se faz há milhões e milhões de anos. Pois bem, o assunto da noite não é esse. É um pouco mais polêmico. Eu vou começar com uma pergunta, mas não preciso responder não. O poder muda as pessoas? Não. O poder não muda a pessoa. O poder simplesmente vai revelar aquilo que a pessoa já tem dentro de si e que tá saindo um pouco baixo, né? Tá baixo. Aquilo que elas sempre foram, mas não se revelaram. Vamos pegar numa empresa, por exemplo, aquele que cresce por mérito, sim, qualificação profissional. Não resta dúvida, uma pessoa no cargo certo, na hora certa, mas essa pessoa nutre no peito um sentimento de inveja, de revolta. Então veja bem, o que acontece? Ela tem como foco a vingança. Quando eu for líder, gerente, diretor, coordenador, algo acima, eu vou descontar tudo que fizeram comigo, vou aforra. Se tiver que mandar embora, vou mandar, sabe? Autoritarismo. E na realidade, o poder então ele revelou o que por falta de oportunidade não se expunha. Também vamos colocar, já que nós estamos falando de empresa, aquele que cresce, mas cresce por puxa-saquismo, não tem mérito, não tem profissionalismo, mas pisa no próximo, do jeito que puder e com toda a força, para alcançar seus objetivos. Usa assim o seu irmão como um degrau da escada para poder subir ao topo. Só que ele se esquece das leis naturais, a lei da ação e reação e a lei de causa e efeito. Tudo que é plantado é colhido. Se não for nessa existência, com certeza na próxima. Então, esse também não mudou nada. Ele já estava revelado. Concorda? Ele não mudou nada. O poder simplesmente o revelou. Mais nada. Agora, existem pessoas que são criadas em ambientes hostis, não familiares, sem estrutura nenhuma, onde prevalece sim a lei do talião, olho por olho, dente por dente, a lei da selva, bateu, levou. É brutal, mas tem, infelizmente tem muita gente criada nesses moldes
E essa pessoa, muito provavelmente, é uma pessoa que não tem empatia. Ela é uma pessoa que não sente a dor do próximo em si. Não está nem aí para o outro. Pisa sem dó. Muito obrigado. Valeu. Mas há exceções à regra. Há exceções. Pessoas que, mesmo criadas nesse ambiente hostil, são pessoas empáticas. Essas pessoas, na realidade, são espíritos mais evoluídos, que estão passando por provas, expiações, por dificuldades, mas que sabem, mesmo tendo esse véu, né, que a gente tem do esquecimento, propositado pela justiça divina e exercitado sim na lei da reencarnação, são pessoas que compreendem, são pessoas, como já disse, mais evoluídas, mais instruídas, e com isso elas têm em si que a fórmula de vivenciar essa empatia, essa coisa boa, é só de um jeito: exercendo o perdão. Pessoa que sente, releva, deixa passar, porque ela não se iguala, ela não se rebaixa, ela não chega ao nível do ofensor, ela se mantém. E é isso o que ocorre. Como já disse, a prática desse perdão é essencial para isso. Então, é fácil identificarmos o lobo, que é lobo, não há dúvida, e o cordeiro, que é cordeiro. Pensemos assim: ali está uma serpente. Para ela se defender, o que ela vai fazer? Ela vai me atacar. Basta ela se sentir ameaçada, que ela vai inocular o veneno. Então, obviamente, ele que sabe disso, não se aproxima dela. Evita e pronto. Então, ali está o quê? Revelado o poder que ela tem. Mas é explícito esse poder. Como também pode-se citar um exemplo da própria natureza, onde nós pegamos um animal que ele é manso. Nós podemos pegar assim o exemplo do bicho preguiça. Ele é tranquilo, ele é na dele. Muita gente já deve ter visto no YouTube filme de pessoas que ajudam a tirá-los da rodovia, que eles são lentos, para não serem atropelados. A pessoa com todo cuidado, com pano, com plástico, alguma coisa, para não passar e nem pegar doença, tira e os leva no ambiente deles, coloca eles lá penduradinho numa árvore, não é? Então, fica fácil. Nós sabemos quem são. Os piores são os lobos travestidos de cordeiros. Aí complica. O escorpião que se finge de morto. A pessoa vai lá, cutuca ele com um pedacinho de pau. Nem se mexe. Mas a hora que você coloca a mão, ele pica. Então, ou seja,
tudo é revelado, cada um a seu modo. Aquele poder que ele tem é a revelação que ele faz. Então, nessa nossa reflexão da noite aqui, o poder muda as pessoas, na nossa família, no meio familiar, na sociedade, na política, na escola, na universidade, no trabalho, na igreja, no centro espírita. Quem somos nós? Ou quem seremos nós se tivermos a oportunidade de deter o poder na mão? Não nos revelamos por falta de oportunidade e achando que estamos preparados, caímos nos erros básicos ainda, que são exaltados, melhor dizendo, pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, para que isso não ocorra, ou que sejamos a melhor pessoa possível dentro da nossa condição evolutiva, é preciso. O que é preciso para que isso não ocorra? Temos que abrir a nossa mente ao conhecimento, à instrução. Lembra de Kardec: amai-vos e instruí-vos, senão a coisa não anda. E abrir o nosso coração. O coração nosso tem que ser aberto, para que Jesus venha fazer morada nele, senão nada disso resolve. E como que nós vamos abrir o nosso coração para Jesus fazer morada? Ele deixou bem claro: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Faça a Ele aquilo que você deseja que faça para você. Ah, você não quer ser maltratado? Não maltrate. Você não quer ser roubado? Não roube. Ah, você não quer ser traído? Não traia. E vai por aí. É básico, é muito básico, mas é essencial e funciona. Então, o aprendizado nos leva à iluminação. E isso que é importante. E essa iluminação é a essência na nossa vida, para que com isso a gente possa nos iluminar, primeiramente. E com isso a gente consegue iluminar aqueles que estão à nossa volta, os nossos irmãos. Olha o quanto é importante fazer do nosso coração a morada de Jesus. Porque ele mesmo disse, quando perguntaram onde está o reino de Deus, está dentro de cada um de nós. Então, meus amigos, esse aprendizado é tudo. Colocar tudo isso em prática, que vai levando-nos à iluminação, e esse exercício nos amadurece, a sabedoria aparece, cresce e se revela na prática de tudo aquilo que se chama amor. E isso se aplica em tudo na nossa vida, tudo. Porque quem deposita no outro a sua chance de ser feliz, errou o pé. Errou o pé. Porque a felicidade a gente encontra dentro de nós e não no outro.
as nossas essências, na nossa vivência. Não podemos depender do outro para ser feliz. Quem fizer isso está fadado realmente ao fracasso. Não tem jeito. Então, quando nós conseguimos enxugar a lágrima do nosso semelhante, através das nossas atitudes, transformando essa lágrima em sorriso, transformando essa lágrima em alegria de viver, colorindo a vida daquele que está com a vida em preto e branco. Isso é ser feliz. Essa é a verdadeira felicidade. Então, quando tudo isso ocorre, e tivermos a oportunidade de ter a liderança na nossa mão, que fique viva a lembrança das palavras do Mestre. De novo, faça ao seu próximo aquilo que queremos que façam conosco. Vejam bem, o poder imposto, então, tato, ele revela. O poder que temos pela prática das nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio, essa evolução consciencial, esse sim muda. Aí nós temos a chance da nossa mudança, porque é para isso que nós viemos, para progredir de forma integral na nossa vida. E aqui eu vou pegar um exemplo, que ainda dá tempo de falar. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Todo mundo conhece, principalmente quem tem o cabelo mais branquinho, vai lembrar disso. O processo da revelação do filme fotográfico. O filme, lembra aquele enroladinho? Não. É esse aí que nós queremos falar. Então vamos lá. O processo da revelação do filme fotográfico. Então vamos pegar assim, fazer uma analogia rápida. O corpo é a máquina fotográfica. Pois bem, o filme é a nossa consciência. O líquido revelador, nesse caso, é o poder. O que estiver no filme será revelado. O resultado não muda. Vai ser aquilo que estiver no filme pela ação, o poder desse líquido revelador. E tudo isso será impresso nesse papel fotográfico. Ou seja, tudo isso mostra revelação e não mudança. O filme mostrava um passarinho e a hora que apareceu lá tinha um carro. Não, tinha passarinho. Vai revelar aquilo que estava ali. Então, pensemos o seguinte agora. Vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu quando Jesus começou a fazer as escolhas dele, dos discípulos, que ali ele delegou poder ao discípulo. Vamos pegar Pedro, por exemplo. Vamos falar de todos, que também não dá tempo. Mas o mestre vai lá, Pedro na sua canoa, pescando,
Chega Pedro, fala: larga tudo. Agora você não vai mais pescar peixe. Agora você vai ser pescador de homens. Pregador da palavra de Jesus. Você vai ensinar. Olha o poder que ele está dando a Pedro. Falar de Pedro, mas falar de todos. E isso, a princípio, passou a ser uma revelação. Mas ele sabia com quem ele estava lidando. E ele sabia que Pedro, como os outros também, tinha um grande potencial. E eles mudaram. Eles deixaram de ser aquelas pessoas rudes e passaram a ser pessoas que buscavam prosélitos de Jesus, seguidores de Jesus, buscando a palavra, buscando o alento para o corpo, quando buscava a cura, para a mente, quando buscava o equilíbrio, e a alma, a essência, a nossa consciência. Então, tudo isso que eu quis colocar essa noite, de forma breve, claro, porque não dá tempo, né? Ainda tem uns 2, 3 minutinhos, né, Márcia? Então, pensemos a seguinte, então, para a gente finalizar. Esse aprimoramento na nossa vida. Vamos lembrar do Mestre. É como se, por exemplo, dentro daquela empresa que nós citamos no começo, alguém enxerga em nós e vê o nosso potencial. Fala: é esse. É esse. É esse nesse local. E aí o que acontece? Primeiramente, que nós não vamos mudar, porque a essência está em nós. E ali nós vamos nos revelar e mostrar realmente quem somos, mas com a essência do auxílio ao outro. Dando sim o bom exemplo daquele coordenador que não espizinha o funcionário, mas que auxilia o funcionário, que coordena e não que ordena. É bem isso que temos que fazer na nossa vida e usar tudo isso, principalmente no nosso meio familiar. É um recadão, né? Está dado o recado. Muito obrigado por me ouvirem. Deus te abençoe a todos. Uma ótima semana. E vão todos em paz para casa. Mas antes, vamos aproveitar a luz, o passe e a cruz. Muito obrigado.